Vivemos em um mundo repleto de cidades. São nos grandes centros, onde muitos de nós vivemos, trabalhamos e onde nos habituamos a estar. Cidades são lugares vivos e cheios de pessoas por todos os lados. Contudo, muitas vezes as coisas não evoluem como esperado, e regiões inteiras são deixadas para trás por seus moradores. Existem cidades abandonadas em todo o mundo, e que apesar desta condição de abandono, se tornaram alvo de turistas e também inspirações para diversos filmes e livros. Desastres naturais ou provocados pelo homem, guerras e problemas econômicos, são as principais razões pelas quais estes lugares se tornam regiões desertas. Hoje conheceremos algumas das maiores cidades que já foram abandonadas pelo homem, e passaram a ser conhecidas como cidades fantasma. Cidades são abandonadas por diversos motivos. As principais causas para o êxodo populacional vão desde desastres ambientais até o colapso econômico e social. O que acaba restando desses antigos centros são apenas ruínas que, aos poucos, vão sendo corroídos pelo tempo. Nesses lugares não há o cenário urbano comum, com trânsito intenso, movimento massivo de pedestres, lojas e restaurantes cheios. Apesar disso, não faltam pessoas ao redor do mundo com interesse em conhecer esses lugares inóspitos. Ilha Hashima, Japão. População anterior: 5.259 habitantes. População atual: 0. Você sabia que existe uma ilha completamente abandonada no sul do Japão? A desabitada e esquecida Ilha Hashima, comumente chamada de Gunkanjima, carrega um misto de mistério, pavor e fascínio. O território ao redor possui ao todo 505 ilhas não habitadas. Esta ilha funcionou como uma base de extração de carvão da empresa Mitsubishi de 1890 a 1974. No entanto, quando o carvão passou a ser substituído pelo petróleo, as atividades da ilha foram encerradas. O tempo e as condições climáticas da região foram transformando a cidade em ruínas. Sua aparência agora é pós-apocalíptica, com imensas construções de concreto abandonadas com um clima fantasmagórico. Tais características tornaram-na uma atração popular, atraindo assim muitos turistas. Em 2015, Hashima foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, e atualmente a ilha recebe muitos visitantes. Embora o acesso à ilha tenha ficado disponível, você não pode visitá-la por conta própria. Para chegar a Hashima, é necessário juntar-se a uma das excursões disponibilizada por algumas empresas de turismo que partem de vários locais do porto de Nagasaki. Bori, Califórnia, Estados Unidos. População anterior: 10.000. População atual: 0. Situada no estado da Califórnia, Bori é a cidade fantasma mais famosa do oeste americano, e preserva ainda hoje grande parte das construções e costumes da época conhecida como a Corrida do Ouro. Tudo se inicia em 1857, quando foi descoberto reservas de ouro na região. A cidade começou com aproximadamente 20 mineiros que ali se estabeleceram, mas prosperou tão rápido que chegou a ter 10.000 habitantes no seu auge. Mineradores, pistoleiros, comerciantes e os famosos foras da lei se estabeleceram em Bori.
Essa prosperidade durou pouco, até 1915 aproximadamente. As dificuldades financeiras e a violência constante levaram a região ao declínio. Além disso, a cidade sofreu vários incêndios. Isso espantou as pessoas que viviam ali, mas mesmo assim, parte da cidade permanece intacta até hoje. Em 1962, Bori foi transformada em parque estadual. Essa interessante preservação de parte da história da corrida do ouro americana atrai hoje turistas do mundo todo. Varocha Famagusta, Chipre. População anterior: 39.000. População atual: 0. O bairro de Varocha foi um dos maiores destinos turísticos do mundo na década de 1970. A região era destinada a grandes hotéis de luxo, sendo o destino turístico número 1 em Chipre, atraindo não só turistas como grandes estrelas de Hollywood. No entanto, a partir de 1974 o lugar acabou virando um campo de batalha durante a invasão turca à ilha. Os habitantes fugiram e o exército turco construiu uma cerca ao redor da área. Desde então, somente militares da Turquia têm acesso à região. Varocha ficou sob o domínio turco e é usada como barganha para as negociações em relação aos impasses territoriais entre os turcos e gregos, ambos habitantes da ilha do Chipre. Edifícios deterioraram-se e, em alguns casos, seu conteúdo foi saqueado ao longo dos anos. Algumas ruas foram cobertas pela vegetação, e o bairro é geralmente descrito como uma cidade fantasma. Diferente das cidades anteriores, a entrada no bairro é totalmente proibida ao público. Craco, Itália. População anterior: 1.350. População atual do município: 796. População atual do centro histórico: 0. Craco é uma comunidade italiana da região da Basilicata, província de Matera. O centro histórico fica no topo de um penhasco de 400 metros com vista para o vale do rio Cavone. As origens de Craco remontam ao século VIII, quando era chamada de Montedouro. Com uma universidade, castelo, igreja e praças, Craco já foi um centro monástico, uma cidade feudal e um centro de educação. A cidade medieval foi abandonada em 1975, devido a um deslizamento de terra. Tal evento tornou a região muito perigosa para se viver. Esse deslizamento foi a consequência indesejável de uma falha geológica, a qual não havia como contornar. Craco está localizada sobre uma colina de areia e argila que não é capaz de resistir o mínimo tremor. Dessa forma, a fuga da população local transformou a vila em mais uma cidade fantasma. Hoje, o velho aglomerado tornou-se um destino turístico, atraindo visitantes de todo o mundo. Pripyat, Ucrânia. População anterior: 49.360. População atual: 0. Talvez a mais famosa de todas, esta cidade é a mais próxima do local onde ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl. O acidente aconteceu em 26 de abril de 1986, enquanto eram feitos testes em um dos reatores da estação. A cidade fica na Ucrânia, na fronteira com a Bielorrússia, e foi construída principalmente com o propósito de abrigar as famílias e funcionários da usina. O reator explodiu e liberou uma quantidade enorme de radioatividade no ar. Durante os eventos da evacuação, as autoridades da então República Soviética informaram aos moradores que o deslocamento era temporário. Contudo, os habitantes jamais retornariam às suas casas. A cidade de Pripyat foi evacuada em 2 dias. O que se encontra hoje em Pripyat são casas, prédios, escolas e parques abandonados e destruídos pelo tempo. Com o recente evento da invasão da Ucrânia, a cidade passou para o controle dos militares russos, o que torna extremamente perigosa qualquer aproximação. Mas antes deste fato, apesar do risco oferecido pela radiação, eram muito comuns excursões turísticas à cidade e às proximidades da usina.